Mano, estava tudo indo de boa até aqui, até que do nada acaba aparecendo um sapo gigante e começa a destruir tudo. Mas de repente aparecem os heróis e começam a lutar contra aquele sapo. E diante a todo aquele caos que estava acontecendo, o Prota estava comprando o salgadinho, e depois ele sai pra fora pra comer aquele salgadinho e acaba sendo salvo pelo herói, que acabou deixando o protagonista em um lugar seguro e foi com tudo pra cima daquele sapo, e depois fizeram até uma estátua em sua homenagem numa escola renomada. A mesma escola que depois de alguns anos o protagonista foi estudar nela. E quando ele está caminhando, aparece dois veteranos na sua frente e fala que vai proteger ele naquela escola, mas em troca da proteção deles ele tem que dar uma grana. E quando o carequinha que estava do outro lado escuta isso, fala que isso é burro e vai tentar ajudar o protagonista. Mas o amigo do carequinha acaba segurando ele e fala pra ele não fazer isso. E de repente uma das garotas mais populares da escola acaba aparecendo e salvando o protagonista e colocando aqueles dois valentão para correr. E quando ela vai falar com o protagonista pra dizer que vai proteger ele, ela estende a sua mão, mas ele dá o dinheiro na mão dela e sai andando. E isso acabou deixando ela com a reputação um pouco ruim, porque fez parecer que ela fez tudo isso por causa do dinheiro. E mais tarde o diretor acaba aparecendo e fala pra todos eles que eles vão passar por um tipo de teste agora, e que os alunos que tiverem um ótimo desempenho vão entrar pra sala de elite. E que é pra todos eles prestarem bastante atenção, que assim que o nome deles for chamado é pra eles entrar aqui. O primeiro a ser chamado foi esse cara aqui, e quando ele entra lá dentro ele vê o sapo gigante e fica muito assustado. Mas o professor fala pra ele que ele pode ficar tranquilo, porque esse é apenas o espírito do sapo, que o sapo de verdade mesmo está selado. E fala que o teste agora vai funcionar da seguinte forma: ele tem que correr, dar um soco no sapo e não ser jogado pra trás e conseguir uma pontuação muito boa, mas esse aqui já foi eliminado. E com isso os outros alunos que foi depois dele começou a fracassar também. E o professor fica um pouco desanimado, porque fala que nesse ano só tem gente fraca. Mas quando é a vez do carequinho, ele dá um soco no sapo e acaba pegando uma pontuação boa e vai pra classe de elite. E depois dele várias pessoas tentaram, alguns entraram pra classe normal e outros entraram pra classe de elite. E quando é a vez da Surong, aquela mulher que ajudou o protagonista, ela vai correndo, dá um soco no sapo e joga ele pra trás, pegando uma pontuação muito boa, deixando o professor impressionado e os outros alunos falando que ela era uma deusa. E agora finalmente chegou a vez do protagonista. Mas quando o protagonista está entrando, o sapo acaba sentindo a presença dele e fica com um pouco de medo, porque naquele dia que o sapo estava lutando com o herói, ele claramente iria conseguir vencer, mas o protagonista acaba caminhando pra debaixo do sapo e com apenas um chute consegue vencer ele. E quando o sapo percebe que é ele, fica com muito medo. E o protagonista fala que vai tentar se conter o máximo possível. Então ele vai correndo pra cima do sapo e quando ele vai dar um soco, acaba acontecendo uma pane no sistema. E quando o sistema volta, acaba aparecendo um monte de 9 na pontuação do protagonista. E o professor entra correndo pra dentro da sala de teste e fala pro protagonista que ele vai pra sala de elite. E assim toda a turma de elite agora já está formada.